Renata falou assim: o que fazer quando a mulher quer uma posição e é justamente a posição que a mulher chega no orgasmo e o homem não quer aquela posição? O que fazer nesse caso? Muito bem colocado. É bem assim, pertinente a sua pergunta, porque ela vai bem ao encontro do que nós estamos falando aqui. Se eu quero uma posição, se eu estou ali na relação sexual, tá? E daí, de repente, tem uma posição que eu sei que é uma posição que me favorece, que facilita o meu orgasmo. Meu papel é pedir. E pelo que a Renata pôs aqui, ela pede, né? O homem não quer aquela posição, né? Então, meu papel aqui é pedir, né? É poder direcionar para aquilo. Se o parceiro não quer ir para a posição, aquela posição, e isso é uma coisa que precisa ser conversado. Você está numa relação sexual, tem que estar bom para os dois. De repente, agora você quer essa outra posição, ok, então assim, vamos mudar daqui a pouquinho para essa, que essa aqui eu quero. Agora, se for fazer o sexo só da forma que o outro quer e da forma que eu quero, não, opa, peraí. Estou numa relação onde a demanda de um está sendo atendida e a demanda do outro não. Sempre que eu estou numa relação onde a demanda de um é atendida e a demanda do outro não, preciso observar se não é uma relação abusiva. Por quê? Tem que estar bom para você. O único ponto que, assim, quando a gente pensa, quando o outro nega algo, se é algo que fere, que realmente viola. Então, de repente, se você fizer um pedido para o seu parceiro, que vocês querem fazer uma homenagem com um casal, homenagem é 3, né? Com outro homem, ou vocês querem fazer uma troca com outro casal, vocês querem se relacionar, e ele fala, não, isso me fere. Ok, então é diferente, mas dentro da relação sexual, uma posição no que isso pode ferir ele, né? Daí tem que olhar para isso. Por que isso vai ferir ele? Por que ele não quer fazer? Porque está passando dos limites dele ou porque ele não está olhando para as suas questões, né? Por quê? O homem que não faz preliminares, homem que não faz sexo oral, que não beija na boca. Tem gente que faz sexo sem beijar na boca, gente. Tem gente que não faz sexo oral. Por que não faz? Por que não faz, né? Por que não vai ter preliminares? Porque às vezes para ele não precisa, mas a parceira precisa. E aí? Tá? Então a gente precisa muito olhar para esse ponto se o outro não está olhando para as minhas questões. Se você está numa relação sexual e tem uma posição que é do seu agrado e você está conduzindo e falando eu quero essa posição, se o outro não quer ter essa posição, peraí. Então, eu acho que é o caso mesmo de parar e conversar. Conversa, porque vai ficar fazendo sexo só para agradar o outro? Não. Conversa, chega no consenso. É tudo que eu falei até aqui, a questão da intimidade. A gente precisa se relacionar com intimidade. Então, fala para ele como que você se sente quando você está na relação sexual, você está buscando uma posição que vai te dar mais prazer e ele se recusa a fazer. Então, você tem que falar realmente como você se sente em relação a isso, trazer as suas questões para ele. E uma vez, né, que ele é um parceiro, se ele é um parceiro, ele quer contribuir com você. Ele vai olhar para isso. Agora, quando o parceiro não está olhando para as suas questões, para as suas demandas, é muito provável que a gente esteja numa relação abusiva. E daí a gente tem que colocar o limite, que era o que acontecia comigo. Eu falava pro meu parceiro, antes de eu chegar ao Tantra, né, que ele me batia, dava uns tapas e falava, meu, dói demais, é muito pesada a sua mão. Ele ia de novo e fazia. E eu falava, meu, dói demais, eu broxo na hora, tá mal gostoso, e de repente dá um tapa desse, me broxa. Ele ia fazer de novo. Quer dizer, ele não estava preocupado com o meu prazer. Se eu me broxava, se era ruim para mim, ele não estava preocupado com o meu prazer. Só que, naquela época, como eu não tinha amor próprio, eu continuava na relação. Sabe o que aconteceu? Eu perdi a libido. Eu não queria mais fazer sexo, mas eu fazia por obrigação conjugal. Porque eu não queria perder o namorado, porque eu não queria que ele me traísse. Então eu ficava ali fazendo sexo com ele. Como obrigação conjugal. E daí,
Graças a Deus que aconteceu isso, né? Por quê? Por causa dele eu cheguei ao Tantra. Quando eu cheguei no Tantra, não foi por minha causa, foi para salvar o meu relacionamento. Foi assim, eu quero ter desejo sexual para fazer sexo com esse cara que me bate, que me agride. Eu ainda achava que o problema era eu. E daí, quando eu cheguei no Tantra, com 2 semanas de práticas de Tantra, eu tive um processo que eu saí da depressão. Eu tinha depressão, tinha baixa autoestima, não tinha amor próprio. Eu saí da depressão, eu me conectei, eu me empoderei. E daí, quando foi na outra semana, na terceira semana, eu terminei esse relacionamento. Eu entrei para salvar o meu relacionamento e eu terminei o relacionamento. Porque eu estava num relacionamento que era abusivo. Então, preciso olhar para isso, tá bom? Precisa conversar, conversa, tá? Porque nem sempre assim, a questão é, vamos terminar. Não, mas é parar para conversar e colocar o limite. Isso aqui é importante para mim. Se isso aqui você não pode contribuir, talvez não faça sentido ficar numa relação onde você vai estar satisfeito e eu não, tá bom?